Olá pessoal, finalmente a segunda tentativa de gravar esse vídeo. A primeira, Gaelzinho começou a dar show e agora ele tá aqui adormecidinho. A gente tá chegando na praia, a gente vai passar alguns dias aqui na casa da minha mãe, mas eu não queria deixar de gravar o vídeo da semana e hoje aconteceu uma coisa tão interessante que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo não seja um vídeo muito longo, porque a internet aqui no litoral não tem a mesma qualidade que de São Paulo, então fica difícil de subir o vídeo se ele for muito comprido, então eu vou direto ao ponto. A questão é que eu sempre falo muito e tenho falado cada vez mais, porque eu tô lendo o livro Um Curso em Milagres, que fala muito dessa questão do amor e do medo. Fala muito dessa questão de que tudo é amor e aquilo que não é amor é um pedido por amor, de que nada existe além do amor, então o que não é amor é ilusão. E isso tem me feito pensar muito em coisas que eu já venho compartilhando com vocês há muito tempo, que é a questão da dualidade, que é uma condição que acaba sendo inerente à existência humana na tridimensionalidade, porque para que exista experiência é necessário que existam opostos, é necessário que exista contrastes, né? Então a gente não tem como saber o que é claro sem conhecer o escuro, não tem como saber o que é quente sem conhecer o frio e não tem como saber o que é amor sem conhecer o medo. Enquanto o amor é essa postura de sim diante da vida, o medo é uma postura de não. O sim diante da vida, da aceitação versus o não, que é a resistência, a fuga, a evitação. E esses são os dois grandes gatilhos que movem o ser humano sobre a face da Terra. A gente não pode simplesmente desprezar a importância do medo, porque o medo ele é uma emoção que, de acordo com o ponto de vista da psicologia evolutiva, favoreceu muito a sobrevivência do ser humano sobre a face da Terra. Porque quando a gente sente medo, a gente não se expõe a riscos, a gente não se expõe a situações potencialmente perigosas. Com isso, a gente minimiza a chance das coisas darem errado. Então, evidentemente, o medo lá para o nosso ancestral, o homem das cavernas, foi muito útil para garantir a sobrevivência, principalmente em momentos desafiadores, né? Como, por exemplo, durante invernos muito rigorosos, em que não era interessante uma postura de cansei de onde eu tô, eu vou para outro lugar, né? Numa dessas, era capaz que esse cansaço desse lugar, deixa eu morar em outro lugar, levasse esse homem a situações de perigo, de ser devorado no meio do caminho, ou então simplesmente de morrer de fome, de frio, de sede, ou enfim. A questão é que nós não estamos mais nas cavernas, nós estamos numa realidade em que os perigos que a gente enfrenta são perigos muito mais emocionais e psicológicos do que físicos, e a gente continua vivendo a nossa vida guiado pelo sentimento de medo. Eu nunca sou a favor da gente desprezar o medo, eu acho que eu sou a favor da gente compreender de que modo o medo vem limitando a nossa vida e através de uma argumentação bastante racional com esse medo, a gente entender se esse medo é real e de que modo que a gente pode seguir pela nossa vida, buscando se sentir bem, buscando uma vida feliz a despeito do nosso medo. Não é desprezá-lo, é levá-lo com a gente, é fazer amizade com esse medo e mostrar para ele que não tem a necessidade de ter tanto medo e de ser tão assustado diante da vida. Mas a situação que eu estava vivendo a gente estava indo resolver um pepino de plano de saúde, que acho que quem é mãe aí, quem tiver um bebezinho pequeno sabe que quando essas questões envolvem a cria, né, os medos que vêm, eles são muito mais pronunciados e o medo de não conseguir resolver a situação, ele é muito maior. E o fato é que quando a gente estava indo para a agência da operadora do plano de saúde, a gente passou na frente do meu colégio, o colégio onde eu estudei a vida inteira, e quando eu passei pelo colégio eu tive assim uma sensação de déjà vu enorme, assim. Eu lembro, não sei quantos anos eu tinha, eu sei que eu estava provavelmente no primário, no antigo primário, né, que era da 1ª à 4ª série, e eu tava chegando no colégio, eu tive essa lembrança nítida, estacionando o carro com a minha mãe numa determinada esquina e chegando no colégio para buscar o material escolar, para pegar o meu boletim. Na verdade era para pegar o material escolar, mas eu fiz essa associação
através da sensação que me dominou de eu chegando no colégio também para ver o meu boletim de final de ano e pegar o resultado, se eu tinha passado, pegado a recuperação ou bombado, né? E apesar de eu nunca ter sido uma aluna assim das mais brilhantes, né, da escola, eu nunca me destaquei por ser uma má aluna, né? Eu tinha notas muito boas em algumas matérias, notas razoáveis em outras, e mais pra frente, acredito que no ginásio, eu comecei a ter dificuldade em algumas matérias e comecei um pouco pior, mas nessa época eu era uma criança, então devia ter 4 matérias provavelmente, e nenhuma delas era potencialmente uma matéria de me fazer reprovar o ano. Mas naquele momento foi muito estranho, porque naquele momento, apesar de eu estar vivendo uma situação completamente diferente, a sensação que eu estava sentindo era exatamente a mesma, que era uma sensação de não vai dar certo, uma sensação de e se eu não conseguir resolver essa situação, ou e se eu não conseguir a nota, né, que eu preciso para passar de ano, a despeito, e o mais interessante no meu ponto de vista com relação a essa lembrança que eu tive foi que em momento nenhum, quando eu era criança, existia o risco de eu repetir de ano, né? Eu não tinha esse risco real, né? Eu tinha evidências muito grandes, evidências de boletim ali, eu precisava tirar 2 na prova, eu precisava tirar 1 na prova para conseguir a média, e mesmo assim eu tava com aquele medo, assim como muitas vezes na minha vida eu observo que o universo, ele me dá N provas, ele me dá N motivos para acreditar que as coisas vão dar certo e que as coisas estão bem, e a despeito dessas provas que o universo dá, eu tenho essa sensação, e eu acredito que não seja só eu, porque toda vez que eu trago isso à tona, muitas pessoas falam que, nossa, me identifiquei completamente com você nesse ponto, essa sensação de que uma grande desgraça tá para acontecer a qualquer momento. E eu não sei exatamente de onde vem isso na minha vida em específico, mas eu consegui fazer essa relação com uma situação que eu vivi na minha infância, né? Essa situação de estar indo para a escola, e acredito que muitos dos nossos comportamentos tenham realmente a raiz na nossa infância, mas eu acho que muito mais importante do que a gente perceber da onde vem a situação e o que isso mostra da minha história, e viajar, assim, querer aprofundar muito, voltar, pegar a máquina do tempo e tentar entender no passado de onde que veio isso, eu acho que o mais importante talvez seja a gente perceber que, assim como no passado as desgraças não aconteceram, no momento presente elas também tendem a não acontecer, né? A quantidade de vezes em que a nossa mente catastrofiza situações é muito maior do que a quantidade de vezes em que as catástrofes acontecem de fato. E foi isso que eu tive essa sensação hoje, esse insight, e foi muito interessante porque logo na sequência, uma situação que eu imaginava que ia ser muito difícil de ser resolvida, assim como na escola eu achava que eu ia bombar, eu cheguei na operadora achando que eu não ia conseguir resolver a situação, e em 5 minutos a situação estava resolvida, né? Então, quantas vezes na vida que a gente não se desespera, e quantas vezes será que a gente não está repetindo padrões do passado, repetindo padrões de sentimento do passado? E uma coisa muito legal que a gente pode fazer quando a gente percebe esses padrões de sentimento do passado é a gente fazer Ho'oponopono, é a gente praticar o Ho'oponopono, né? Se você for no meu site, flaviamelissa.com.br, logo lá na primeira página do site, nas figurinhas principais, vai ter uma lá que fala sobre o Ho'oponopono, e ali você pode dar o download gratuito de uma oração do Ho'oponopono, a oração original do Ho'oponopono, que você pode recitar sempre que você perceber que esses padrões do passado, eles estão se manifestando na sua vida de alguma forma. Isso é uma coisa que eu faço, obviamente, você não precisa repetir a oração inteira, você pode repetir simplesmente as palavras-chave do Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, e lá tem um texto explicando especificamente o que significa esse mantra, né? E isso é uma coisa que eu acho que, pelo menos no que me diz respeito, sempre faz com que eu me sinta muito mais tranquila e muito mais confiante diante da situação que eu estou enfrentando. Eu falei que esse vídeo ia ser curto, ele acabou sendo enorme. Peço desculpas aí pela trimilicagem do caminho. Gael continua dormindo. A gente está chegando já aqui em Ilhabela, e
Que mais que eu queria falar pra vocês? É isso, não deixem de avaliar o vídeo, joinha se vocês curtiram, joinha pra baixo se vocês não curtiram, comentem, se inscrevam aqui no canal, clicando no logozinho que aparece em um dos cantos do seu vídeo, e assinando o canal você recebe e-mails do YouTube sempre que eu postar algum vídeo novo. Não sei se vai dar pra ver alguma coisa, tá super bonito lá fora. Galera que tiver em Ilhabela, se por acaso me encontrar por aí, vem me dar um beijo e um abraço. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Gratidão por estarem mais uma vez aqui comigo, refletindo sobre vida, consciência e espiritualidade. A gente segue junto e em breve mais vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.